Olá, umbandeiros. O pessoal tá chegando aí, vamos divulgar a live aí. Pedir para você que tá chegando aí, divulgue nos grupos de WhatsApp aí, por favor. Deixa eu compartilhar aqui no WhatsApp. Enquanto o pessoal não chega aí, vamos compartilhando nas redes sociais aí, tá bom? E facebook.com/umbandeiros, aí você pode acessar a nossa página aí, dar seu like, inscrever-se no nosso canal também no YouTube, youtube.com/umbandeiros. Suede Oliveira, Saravá. Saravá, Suede, uma boa noite, obrigado por estar aí conosco participando. Enquanto isso, eu vou divulgando nos grupos aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Umbanda, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Isso aí, eu tô com problema para carregar no meu notebook o Facebook. Por algum motivo eu não tô conseguindo. Mas enfim, a gente tá aí. Vamos tentando aí, vamos acompanhando aí da melhor maneira possível, tá bom? Eu vou abrir aqui para acompanhar aqui também. Opa, tá aí também Pai Ronaldo. Já tá aí, seja bem-vindo, Pai Ronaldo, fraterno de Saravá. Então, nós vamos falando aos poucos aí, um pouquinho sobre Umbanda. A história da Umbanda é de conhecimento de todos, né? Ah, então, algumas coisas não é necessário a gente estar repetindo sempre, mas é sempre bom a gente lembrar para os irmãos aí, para os amigos, algumas questões que elas precisam ficar um pouquinho mais claras até para os umbandistas, que a gente acaba nos esquecendo e não prestando atenção em alguns momentos, né, das nossas práticas. E hoje uma questão que me chama bastante a atenção na Umbanda é a questão da, da, da separação, da segregação que o próprio umbandista acaba causando no seu meio, na própria Umbanda, né? Por que que eu falo isso? Eu falo isso porque a gente tem uma maneira muito peculiar de agir quando nós vemos outras práticas diferentes ou de alguma maneira um pouquinho estranha ao nosso costume, nós, por consequência, acabamos julgando essas práticas e até as abominando, né? Então, são questões que a gente precisa levar desde lá o fundamento da Umbanda, né? Lá na origem do fundamento da Umbanda que se deu em 1908, aonde o Caboclo das Sete Encruzilhadas enunciou, né, os trabalhos da Umbanda, então que ali estaria nascendo uma religião legitimamente brasileira. Eu não estou conseguindo abrir aqui no Facebook, no meu notebook para compartilhar, mas eu vou tentando aqui e vendo o que eu consigo compartilhar nas outras páginas aí, tá? Então peço desculpas para vocês que eu vou ter que perder um pouquinho, parar de olhar um pouquinho aqui para poder compartilhar em outros grupos, né? Também para a gente
a gente poder divulgar o trabalho aí, por que não, né? Então estou divulgando em alguns grupos aí. Então, vamos lá. Enfim, o intuito então da live de hoje é falar um pouquinho sobre essa questão da história da Umbanda, isso, a questão do respeito, das vertentes, algumas verdades que estão na origem da Umbanda e que a gente acaba não falando, ou até porque é de pouco conhecimento, nem todos têm conhecimento dessas coisas, né? Ah, e a gente precisa começar a falar um pouquinho mais da Umbanda. Porque o umbandista, ele fala muito, ele politiza muito a sua defesa da Umbanda, mas ele, como todo bom brasileiro, ele tem a mania de ele dar valor a mais, né? Valoriza mais as coisas de fora do que as nossas mesmos, né? Coisas nossas. Então, um bandista não é diferente. Ele valoriza mais situações de outros credos, né? Inclusive de algumas vertentes da própria Umbanda, do que dentro da própria Umbanda. E isso a gente tem que começar a mudar. Outra coisa é ataques aos nossos irmãos. Já está na hora, a gente já tem ataque suficiente contra a nossa religião, então a gente não precisa fazer isso internamente, né? Eu já falei várias vezes e digo que o maior inimigo está dentro da religião, não é externo, é dentro da religião. Somos nós mesmos os inimigos, né? Pai Ronaldo diz aqui, são muitas vertentes para ter a desculpa de dizer o que eu pratico é certo e a sua é errada. É complicado isso, né, Pai Ronaldo? Porque os irmãos hoje eles acham que só o que eles fazem é o que é definitivo, que é de concreto dentro da religião, acabam ignorando as demais práticas e não as respeitam, né? Pura e simplesmente porque ah, eles entendem que a sua vertente é a verdadeira Umbanda, quando na verdade a gente está cansado de saber que isso não existe, né? Não existe essa questão, a minha é verdadeira, a outra é falsa. Até porque o Caboclo da Sete Encruzilhada, ele deixou bem claro quais são as diretrizes da Umbanda, né? Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, essa é a premissa da Umbanda. E aí também, se você quer identificar que ah, um terreiro que é de Umbanda, como você sabe se é Umbanda ou se não é Umbanda? Pura e simplesmente pelo fato de Umbanda prestar a caridade. Umbanda não cobra, né? Umbanda não cobra pelos seus trabalhos, né? E Umbanda não faz sacrifícios de animais, né? Eu tô falando da Umbanda lá do Zélio, tá? A gente hoje tem outras vertentes quanto às Umbandas trançadas, né? Que a gente acaba respeitando aí e deve respeitar sim, porque é outra origem. Mas para você saber o que é Umbanda, então, ela é a prática manifestação do espírito para a prática da caridade, e essa prática da caridade é gratuita, né? Essa questão da gratuidade na Umbanda, ela não pode ser esquecida. É muito importante que a gente lembre, Umbanda não cobra. Então, se você quer saber o que é um terreiro de Umbanda, você vai lá e se esse terreiro faz o trabalho sério, para o bem, para ajudar as pessoas, estar ajudando as pessoas, ele já pode se caracterizar parte da Umbanda. Se ele faz caridade, já mais um ponto para dizer que é de Umbanda. E se ele não cobra, pronto, irmão, aí sim você pode classificá-lo como Umbanda. E aí começa. Ah, mas lá no meu terreiro, Oxalá, tem que ter Oxalá africano. Ah, no meu não, tem que ter o Cristo. Porque lá no terreiro do fulano, onde já se viu, ele tem um boiadeiro dentro de casa. Ah, porque não sei o quê. Cara, isso são assuntos que a gente precisa começar a extirpar dentro do nosso meio umbandista, né? É muito cômodo da nossa parte criticar os irmãos pela diversidade da prática e depois no nosso discurso, quando a gente está falando de Umbanda,
Falar que Umbanda acolhe a todos, Umbanda aceita a todos, Umbanda é uma grande mãe, como diz o Preto Velho, uma grande mãe que abraça e acolhe a todos os filhos. Então, mas no discurso é bonito, mas na prática a gente acaba abominando qualquer outro tipo de manifestação ou prática dentro da, da Umbanda. Jorge Araújo, boa noite. Emerita de Oxóssi. Emerita Correia, boa noite. Alex Alves, do canal Nossa Umbanda. O Alex chegou, né, Pai Ronaldo? Chegou o Alex aí, vamos se esconder. Ah, então, ah, a gente falando assim, é um pouco arbitrário até da nossa parte e não é, não sei nem a palavra para dizer, mas é desagradável e é abominante também, né? A dona Nerci tá aqui também, o seu Renal é dona Nerci, também está aí. Então, é frustrante você ver um comportamento desse dos irmãos julgando as práticas, né? Como as coisas são mesquinhas, né, por nossa parte. Eu vou dar um exemplo para você aí, irmão, que se acontecesse nos dias de hoje, nós teríamos, com certeza, a manifestação ia ser apontada e dizer, o médium está mistificando. Ah, pelas entrevistas, né, com a mãe de Umeia, né, a filha, a neta do Zélio, isso, minha internet aqui no computador não está funcionando. Senão eu pesquisava. Deixa eu só ver, vou pesquisar aqui para vocês. Acho que é a mãe de Umeia, né? Ah, não, desculpa. É a entrevista que eu vi é com a mãe Lígia, né? Ela é bisneta do Zélio Fernandino de Moraes. Afonso Pimentel, boa noite. David Davi André, boa noite, seja bem-vindo. E lá ela tem uma passagem que ela fala da forma que o caboclo das Sete Encruzilhadas trabalhava. Você sabe que lá era um trabalho de mesa, né? Ele. Ô Leandro, um abraço, meu irmão. Saudade também de você aí. Que bom estar aí com a gente aí. Então, o trabalho do Zélio Fernandino, ele era um trabalho muito similar aos trabalhos das mesas kardecistas, né? Tem os vídeos aí na internet para quem quiser pesquisar sobre, tem da Nossa Senhora da Piedade. Então você pode pesquisar um pouquinho para dar uma assistida lá. E a mãe Lígia, ela fala que lá na tenda do Zélio, o caboclo da Santa Encruzilhada sentado na ponta da mesa, dependendo a forma e o público que ele estava atendendo, por exemplo, se estava atendendo um público, pessoas mais simples, mais populares, mais do povo, ele tinha um palavreado, entre aspas, mais chulo, né, mais simples, mais popular, né? E se ele tivesse atendendo pessoas de um outro nível de educação, uma cultura diferente, ele já falava, o caboclo das Sete Encruzilhadas ali já se manifestava de outra maneira, já com palavras mais requintadas, né? Se você vai hoje num terreiro, num terreiro de Umbanda aí, você vê um caboclo dentro das casas falando de uma maneira normal, português clássico, normal, como nós conhecemos e falamos no dia a dia, com certeza vai ter muitos apontamentos dizendo que é mistificação do médium, né? E não fazem ideia de como era a Umbanda lá no início da Umbanda, né? É isso. O Pai Ronaldo diz aqui, porém foi bem no começo, depois mudou a forma de umbanda de mesa. Isso, pois é, não é, o trabalho não seguiu da mesma forma que a mesa kardecista, mas o trabalho de mesa
com os médios ao redor ele continua, né? Porém, se a gente vê os trabalhos do Caboclo das Sete Encruzilhadas lá naquela época, fosse a manifestação daquela maneira, mudando a forma de falar, falando simples e depois falando com palavras mais requintadas, com certeza ele ia ser apontado nos dias de hoje e dizer que era falsidade e mistificação. É isso que a gente tem que começar a parar. Nós estamos com o nosso coração cheio de ódio. Parece que procuramos sempre alguém para crucificar ou para julgar, né? Essas coisas que a gente precisa mudar aí de qualquer maneira. Afonso Pimentel, boa noite, gratidão, banda. Fraterno Saravá, Afonso. Aí o Wilton tá com a gente, aí o Wilton Oliveira, Saravá, Fraterno Saravá. Andressa Pro também tá aí com a gente. Saravá, Fraterno Saravá, Andressa. Seja bem-vinda. Ah, e essas coisas que a gente tem que começar a mudar, né? Quando a gente está falando de Umbanda. Ah, costuma se dizer, a Umbanda está evoluindo, a Umbanda evoluiu muito nos dias de hoje. A Umbanda não evoluiu não, meu irmão. A Umbanda não evoluiu não, a Umbanda já veio pronta do astral. Ela já estava pronta, ela não tem nada para evoluir. Quem tem que evoluir somos nós, médiums, sabe? Nós precisamos nos apoiar e nos ater à questão de que a espiritualidade já está pronta. Nós que precisamos aqui buscar conhecimento e dar condições para que os nossos irmãos eles façam o trabalho sério dentro da Umbanda, não de outra maneira. Deixa eu verificar aqui. Não pode ser de outra maneira, você compreende? É muito cômodo as pessoas acharem que a Umbanda está crescendo, está evoluindo. Não, o fato da Umbanda, da religião de Umbanda crescer dentro, em quantidade de adeptos, é diferente, não quer dizer que isso é evolução. Outra coisa, a nossa própria forma de trabalho hoje, abordagem, nossos preparos, preparação de médiuns e dirigentes, isso também não quer dizer que é a evolução da Umbanda em si. É uma evolução, sim, da Umbanda como um todo, porque quanto mais pessoas preparadas nós tivermos, isso nos dará empoderamento da nossa religião, nós poderemos profetizar e falar aos quatro ventos com embasamento da nossa própria religião. Isso é bom, mas é um equívoco achar que isso é a Umbanda que evoluiu. A Umbanda já estava pronta. Nós que temos que nos adaptar e nos preparar para a Umbanda. David diz aqui: isso acontece muito hoje em dia. Se a entidade X não age ou fala como as outras da sua falange, aponta um dedo para o médium. É bem isso mesmo. E aí, vendo esses relatos, alguns vídeos, nós vimos e acabamos descobrindo algumas coisas. Por exemplo, nessas consultas, esses trabalhos especiais de consultas de mesa, o caboclo das sete encruzilhadas ele se vestia com um terno azul escuro para trabalhar. Aonde que já se viu falar que o caboclo das sete encruzilhadas, que um caboclo, seja qual for o caboclo, usava um terno, né? Então, nós que acabamos mudando muito a Umbanda e achando, dizendo, isso é Umbanda. Na verdade, a gente não tem conhecimento real do que é Umbanda. E falar que Umbanda tradicional, desculpa, meu irmão, são poucas as casas, e eu vou dizer, eu me arrisco ser, talvez até, eu não quero ser liviano no que eu tô falando, mas eu arrisco dizer que não tem mais do que três casas que realmente são Umbanda, na Umbanda tradicional mesmo. Não deve ter hoje em dia mais do que isso, mais do que três casas que professam essa Umbanda tradicional do Zélio, né? Então, a gente acaba assim, vai descendo demais, demais, demais. Deixa eu só ler aqui. Vamos lá que tem bastante comentário, sim. Pai Ronaldo aqui, Zé Pilintra diz: nós é que regredimos na nossa evolução. Me desculpe, mas hoje se mistura muita coisa que não deveria. Isso aí. O problema são as vertentes de Umbanda, cada um defende a sua vertente.
e acham que é verdade absoluta. Ah, eu faço um banda branca, eu faço um banda tradicional, ah, eu faço um banda sagrado e por aí vai. Mas todos se esquecem que todos são um banda. Pois é, é isso que é triste, Hilton, no tratamento e no pensamento dos irmãos umbandistas, que a gente tem um discurso muito, muito lindo, né? Somos todos um nessa grande banda, nós somos um banda. É muito legal, é muito bonito. Porém, na hora de verdade, a gente julga muito fácil o trabalho do irmão, né? Não tá carregando aqui. Eu queria ler algumas coisas para vocês que eu guardei no Facebook, mas eu não tô conseguindo. Acho que eu não vou conseguir aqui. Mas enfim, estamos aí. Vamos tentando seguir aí compartilhando aí a live aí. O pessoal aí continua participando e divulgando. Enfim, outra coisa, como eu disse lá no começo, a questão de valorização interna. A gente não valoriza algumas questões, né, da própria Umbanda. Eu vejo muito médium, umbandista, dirigente, sacerdote, exaltando a figura de Chico Xavier a todo momento, a forma que Chico Xavier vivia, né? Como Chico Xavier se portava como pessoa, e não conhece a história de Zélio Fernandino de Moraes, sabe? Não querendo criar que polêmica, nada contra Chico Xavier. Eu sou um admirador, eu particularmente sou um admirador do Chico e os ensinamentos do Chico, como um ser espiritualista e cristão, são de suma importância para todo mundo, né? Seja de que crença você for, ele é muito importante os ensinamentos e que o Chico traz para a gente, né? Mas aí a gente esquece, né? Por exemplo, o próprio Zélio. O Zélio, ele batia muito nessa questão da vaidade, né? Da simplicidade, da humildade, do fator de não ficar julgando. As questões morais, ele batia muito com os médios da casa dele, pessoal da corrente. Você vê em várias reportagens, matérias, vídeos onde as pessoas da casa mesmo do Zélio falam nisso, como ele cobrava muito essa questão da vaidade, de despir-se de alguns sentimentos, né? Ele mesmo não gostava do envaidecimento do médium. Ele não permitia que o médium se envaidecesse pelo trabalho feito ali no terreiro, na Umbanda. O Zélio em si era uma pessoa muito simples. Você vê nas fotos, você vê na, em quem conheceu, nos livros, na literatura. Quem teve oportunidade de conhecer o Zélio, fala isso e nos transmite essa questão da simplicidade, né? Então a gente acaba não valorizando o que é nosso. Nós acabamos valorizando às vezes figuras de outras crenças, outras religiões e esquecemos do que é nosso, do que é interno, né? Como eu disse, não que a gente tem que depreciar ou ignorar. Eu mesmo sou um grande fã de Chico Xavier, porém, nós damos menos valor do que nós damos mais valor a Chico Xavier do que damos ao próprio Zélio Fernandino de Moraes, né? Isso é difícil, para mim é um tanto quanto incompreensível, entendeu? É difícil. A Emerita diz aqui, é ego, isso tudo é ego. Pois é. Infelizmente é difícil a gente se desprender disso, né? Mas há uma luta constante. E nem me consideram vertentes não considero as vertentes um problema, mas consideram o problema a falta de compromisso e falta de esmero dos médiuns, diz a Andressa Pro aqui. É isso aí, Andressa. A questão das vertentes, elas não são o problema na Umbanda. Até porque a Umbanda, ela nasceu e segue ah, com essas vertentes se fortalecendo cada vez mais por causa dessa diversidade. E é aí que tem um ponto em que a Umbanda cresce.
essa aceitação. A Umbanda aceita todos aqueles que precisam, ela consegue aceitar de maneira formidável, humana e amorosa. Ela consegue abraçar isso. E é por isso que a Umbanda cresce cada vez mais. E a formação no astral da Umbanda, desses guerreiros inabaláveis da Umbanda, ele se fortalece cada vez mais, justamente por causa dessas diretrizes e dessas vertentes, né? Então a gente acaba brigando demais por questões que não são necessárias, né? O Alex diz aqui, o problema é um Umbanda Show, a nova prática de Umbanda. Pois é, o espetáculo da Umbanda. Ahn, Hoje em dia, meu irmão, tem entidade que se não tiver os adereços dela ali, a paramenta, ela não quer trabalhar. Olha que absurdo, onde é que está a caridade, né? Onde é que está a caridade? Então, de novo, voltando, o que é Umbanda? Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. É fazer o bem. Para ser uma religião, ela precisa praticar o bem. Então, você não faz caridade com vestimenta, com paramentos. Você faz caridade através do trabalho de atendimento à assistência, aquelas pessoas que estão ali necessitadas de ajuda, né? Então é isso que a Umbanda precisa, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Tem pessoas que não conseguem viver sem vaidade. Temos que ser dentro do terreiro ou que somos fora dele. Pois é, Emerita, é bem isso aí mesmo. Infelizmente, nem sempre o médium consegue entender isso. Eu fico muito chocado com alguns irmãos que dentro do terreiro prestam atenção, quer dizer, não sei se prestam atenção, né? Enfim, batem cabeça pro preto velho e depois fora do terreiro são preconceituosos e racistas. Eles vão dizer, ah, mas não existe. Existe sim, dentro dos nossos terreiros, dentro das nossas casas. E eu vou fazer mais uma afirmação forte aqui. Todos nós somos preconceituosos em algum momento. Todos nós. Infelizmente, isso faz parte da nossa evolução nos livrar, nos desvencilhar dessas amarras, mas todos nós, em algum momento, somos sim preconceituosos. E é por isso que a gente precisa trabalhar para mudar esse sentimento, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver, vamos ler aqui. Mas aí, peraí que eu não consigo ler aqui, tá difícil aqui pra mim. Mas aí é que está, eu tento ensinar sobre Umbanda de graça. Aqui em São Paulo, porém, é muito difícil até mesmo os médiuns do terreiro participar. Ah, Tanto que estou parando, só querem incorporar. A Andressa sabe bem disso. Pois é, pai, isso é uma tristeza que me dá assim, é porque o médium chega no terreiro, ele não ele não nem sabe ainda direito que ele é médium, mas aí a entidade falou que ele é médium, ele precisa desenvolver. A primeira coisa que ele quer, que ele precisa é incorporar. Ele acha que a missão dele é incorporar, né, dentro do terreiro de Umbanda. A gente está perdendo muito com isso. Na época lá, então, como todo mundo gosta de falar de Umbanda tradicional, Umbanda pura, na época lá do terreiro lá, no início da Umbanda e até hoje, a tenda Nossa Senhora da Piedade, ela sempre costumou desenvolver todos os dons e faculdades mediúnicas dos médiuns. Psicofonia, né, como a gente já sabe, a psicografia, a clareaudiência, enfim, todos os dons mediúnicos eram trabalhados em separado. Como é que fazia esse trabalho? Primeiro eles identificavam o tipo de mediunidade de cada médium, não largavam num nicho comum todos os médiums, e através daí, depois de muita pesquisa e trabalho envolvido, eles trabalhavam esse dom, né? E por que não?
Por que nós não fazemos isso nos nossos terreiros nos dias de hoje? Né? Ah, porque a Umbanda não é isso. Como não? No terreiro de origem da Umbanda se trabalhava todos os tipos de mediunidade. Onde foi que nós perdemos? Né? O que que mudou? Então, é essas coisas que a gente tem que começar a repensar. O médium chega no terreiro, ele só quer incorporar. Que bom se o trabalho de Umbanda fosse só incorporar, né, gente? Não é só isso. Tem muita coisa por trás disso. Os dirigentes, as pessoas que são responsáveis pelos trabalhos, os pais pequenos, as mães pequenas, padrinhos e madrinhas mais velhos aí dos terreiros, eles sabem a responsabilidade que se tem com os filhos da casa, com a assistência e com o astral, né? É intenso esse trabalho, não é apenas a questão de incorporar ou não. É muito mais do que isso. Vamos lá, vamos ver se tem mais. É que eu não tô conseguindo. O David também falou aqui. É que acreditam que Umbanda é só incorporação. O Alex bota aqui, vejo que estão vendendo Umbanda. Andressa. É verdade que a Umbanda show dá dinheiro. Muita gente se aproveita da situação, mas mentes vazias são formadas e não tem firmeza nenhuma. Nada como sentar e aprender ao pé do congá. Isso aí, Andressa, é bem assim. Umbanda é isso, é se reunir lá com o pai, com a mãe, sentar lá no terreiro, em frente pro congá e ouvir os ensinamentos, né? Sentar do lado de um preto velho para aprender também um pouquinho mais, né? É isso que é Umbanda. Ivandoeiro Rosseto, boa noite, meu irmão. Umbanda se tornou lucrativo, né? É uma pena. Isso aí, Emerita. A Emerita é um exemplo que a gente conhece aqui e começou no terreiro como cambona, não tinha pretensão e vontade, tipo, vontade não é a palavra, mas não havia pretensão nenhuma em ser médium de incorporação, né, Emerita? Até que um dia a missão veio, né? Mas começou como cambona e muito feliz, né, Emerita? Aí o Alex disse assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta. Umbanda é cristã no geral ou é só uma vertente? Alex, é uma pergunta, bem profunda, né, tia? Eu não sei se a gente consegue chegar agora, hoje, aqui, num senso comum, mas que como que eu vejo essa questão de Umbanda ser cristã? A Umbanda, sim, na sua origem, ela é cristã, totalmente cristã. No enunciado da, pelo caboclo das sete encruzilhadas, ele deixou claro que as leis de Cristo, né, que os ensinamentos de Cristo ali iriam nortear e basear a Umbanda. Né? Isso estou falando lá no enunciado do caboclo das sete encruzilhadas. Tanto que as próprias casas, ah, as próprias casas de Umbanda que seguiram, que vieram dando origem depois, elas tiveram levando sim essa questão do sincretismo, né? E, e aí a gente fala também, o sincretismo veio do catolicismo e o catolicismo por ser uma religião cristã, ela não poderia ser diferente. Mas eu acredito sim, Alex, que a Umbanda, na sua origem, ela é cristã, tá? Embora há muito tempo eu fui contra essa questão do sincretismo até eu entender o sincretismo, né? E aí, sim, a Umbanda é uma religião que, na sua origem, ela nasceu cristã, né? Até pelo enunciado, pelo enunciador da Umbanda, que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas.
E aí o Alex fala sobre essa questão se tem Cristo no altar, né? E é legal isso, Alex, da questão de ter o Cristo no altar, porque várias pessoas se aproximam e ao ver a imagem do Cristo no altar, elas se sentem mais tranquilas e mais aliviadas, né? E aí essa questão do Cristo é bem clara que isso é bem clara que a Umbanda ela é uma coisa boa. Tipo assim, tu vem, o neófito, o consulente que chega hoje no terreiro, não conhece a Umbanda, é a primeira vez que vai. Ele vai olhar para todas as imagens, todas as firmezas, as velas e tudo, e ele vai ficar meio perdido, né? Tipo, ué, o que que eu tô fazendo aqui, né? Mas quando ele vê Jesus Cristo no altar, dificilmente ele não vai identificar aquela imagem, né? Dificilmente vai se não, ele não tem quem não conhece a imagem de Jesus Cristo. E aí ele vai linkar essa questão assim, se tem Jesus aqui não pode ser do mal, né? Então, é bem legal, é bem, enfim, bem importante. Vou lendo aqui os comentários que tá passando aqui, né? Então tá, vamos lá, o Alex já me deixou na berlinda aqui mesmo, né? Então tem imagem de Cristo no altar, sim, a maioria, boa parte sim. Pai Ronaldo diz assim: toda religião bebeu uma na outra. Exatamente, Pai Ronaldo. Não tem uma religião que não buscou em alguma outra religião ah, alguns alicerces e bases para se, num futuro, poder se fundamentar. Então, a Umbanda, diferente de algumas, ela buscou em várias outras. Várias outras. Por isso que a Umbanda é tão grande, tão abrangente, né? O que torna, né, a Umbanda similar, parecida com outras, não igual, não igual. A gente tem que ver que o que é parecido não é igual. Por exemplo, eu vou dar uma bem prático aqui. O catolicismo é parecido com a igreja evangélica, mas não é igual. São doutrinas diferentes, ensinamentos diferentes. Então, sim, as religiões bebem em outras, sim, elas buscam algumas questões ali do conhecimento daquelas culturas, mas elas não são iguais. Elas bebem, sim, elas absorvem muita coisa. Boa noite. A Lisângela pergunta o que que é Cambone. Cambone, ou Cambono, Cambona, é o médium que ele está ali no terreiro para. Eu estou falando em algumas casas, tem algumas doutrinas que a formação hierárquica dentro do terreiro é um pouquinho diferente, mas num geral, Cambono é aquele que recebe as pessoas, tá dentro do terreiro, ele atende as entidades durante o trabalho e ele ajuda ali a ordenar e manter a ordem durante os trabalhos mediúnicos. É aquele médium que está auxiliando as entidades que estão trabalhando ali no trabalho de corrente, no trabalho mediúnico. E aquele também que recebe e ajuda a manter ali o meio-campo entre a assistência e o corpo mediúnico. Alex diz assim: então por que se ensina tão pouco sobre Cristo? Tu sabe, Alex, que eu acho que é por causa de um pouco de vaidade, e nem vaidade, é teimosia. Tá? É achar que o fato de tu falar que acredita no Cristo, tu deixa de ser um bandista, né? E aí então, de novo, agora eu vou falar outra questão aqui que vai impactar também. Então, se eu falar que eu acredito em orixá, eu também estou deixando de ser um bandista, né? São vertentes, né? São beber em outras roupagens, como dizem o pai Ronaldo. Eu vou lendo aqui, vou lendo e depois nós vamos
divagando sobre os temas aí. Pensa que Umbanda é originalmente cristã e genuinamente brasileira por formação, recebendo contribuição eminente das mais diversas religiões. Pois é, a Umbanda é uma religião legitimamente brasileira. Onde que ela se legitima? Na sua própria manifestação. Contudo, para a lei, hoje a Umbanda ela está amparada junto com as religiões de matriz africana. E aí você vai dizer, ah, mas a Umbanda não é afro-brasileira? Não, ela não é afro-brasileira. Então ela teria que ser afro-ameríndia europeia brasileira, né? A Umbanda, ela basicamente, ela trabalha com três ahn, origens, etnias ali, não tem mais, mas enfim, mas que são as mais aparentes, assim, a cultura europeia, a cultura ameríndia e a cultura africana. Isso tudo, essa miscigenação que forma o brasileiro, que é a Umbanda. Então, a Umbanda aí se fundamenta em sim ser legitimamente brasileira, tá? Por causa dessas misturas, né? Enfim, vamos continuar lendo aqui. Vejo que nas vertentes de Umbanda mais africanas, ela é menos cristã que nas outras vertentes, mas é só uma visão minha. Não, Evandoir, tu tem total razão. As vertentes que determinam, né? Tem algumas umbandas, por exemplo, talvez eu tô falando uma baita de uma bobagem aqui agora, se alguém quiser me corrigir. Eu já tive numa casa de umbanda esotérica, por exemplo, que não tinha imagens no terreiro. Eram símbolos, eram cristais, enfim. Quer dizer, a presença do Cristo ali também não estava. Mas havia uma representatividade simbólica lá através de um sinal em que ele representava o Cristo. Então, quer dizer, também a imagem do Cristo não estava lá. Estava ali a representatividade. Já em algumas umbandas, como é o caso da nossa, por exemplo, Candomblé de Caboclo, ah, a presença ali é de Oxalá. Nós estamos ali falando de Oxalá quando a gente fala do Cristo. Então, assim, ó, normalmente nas umbandas mais africanizadas, a presença de uma imagem de Oxalá é mais comum do que a imagem do Cristo. Mas ele também ele está ali no terreiro simbolizado em várias questões, né, dentro do terreiro. Mas tu tem razão, Valdoir, não é bobagem e erro nenhum que tu tá falando aí. Pois é. Será falta de conhecimento ou será que não tem graça e todo mundo acha que já conhece a história? Pois é, pai Ronaldo. E quanto mais estudo, mais eu acabo vendo coisas. Eu acabo vendo coisas que eu não sabia dentro da história da Umbanda. Veja quanto nós pecamos dentro do conhecimento da Umbanda, de conhecer a nossa própria história, né? Nossas origens. E aí a gente faz os julgamentos e as divisões, as separações. Isso é muito triste. Isso aí, Alex, é papo para uma outra live aí, isso é assunto amplo demais, demais, demais. O Dilonei Hancrep, seja bem-vindo. Paulo Roberto Ferreira de Melo. Bem-vindo aí, Paulo. Urubatã Rocha. Boa noite. Saravá, Fraterno Saravá, Urubatã, boa noite. O maior médium que o mundo já teve foi Jesus Cristo. Ele tinha todas as qualidades mediúnicas. Deixa eu abrir aqui, eu tenho dificuldade. Todas as qualidades. Uma coisa que nunca iremos alcançar, exatamente. Perfeito. José Santos aí, tá aí, José. Alexandre Miller. Urubatã diz assim, mas a Umbanda é brasileira. Sim, a Umbanda é legitimamente brasileira. Existem outras religiões também, como o Catimbó, a Jurema, tem outras, enfim, que são brasileiras também, tá? Mas a Umbanda, sim, é legitimamente brasileira e ela se legitima na sua própria manifestação, como eu expliquei, essa questão das misturas dos povos dentro da Umbanda. A Umbanda ela acabou se dividindo em vertentes, né?
Para você ter ideia das origens da Umbanda, a gente tem algumas origens. Por exemplo, origem africana da Umbanda, a- ela, ela é uma Umbanda de origem mais voltada ao africanismo, aos cultos de nação. Nós temos a origem espírita da Umbanda, que ela, na verdade, na sua origem, a Umbanda se manifestou pela primeira vez, as entidades se manifestaram pela primeira vez num centro de Umbanda, no centro kardecista na cidade de Neves, né? É isso? Isso aí, eu acho que foi na cidade de Neves? Não, foi em Niterói, perdão. Enfim, tem então, como eu falei, a origem indígena da Umbanda, né, que é a manifestação dos ameríndios nos índios, origem também cristã e católica, tem a raiz, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar, onde mais que a Umbanda bebeu, vamos lá. Tem origens mágicas, né, nas questões magísticas, origem mítica através de mitos. Então, a Umbanda ela tem várias origens Urubatã. Isso, ela, como o pai Ronaldo falou ali no início, ela bebeu em várias fontes para formar esse ambiente que hoje é a Umbanda. E, contudo, isso acabou criando rupturas e que algumas casas acabaram adotando para si maior conhecimento e informação de alguns dessas origens dela e migraram para fazer um trabalho um pouquinho diferente. No caso das umbandas esotéricas, por exemplo, é um trabalho totalmente diferente de uma casa ah, de umbanda mais pro africanismo, né? Então é totalmente diferente. Já no africanismo se fala muito do orixá, é feito trabalhos diferentes, né? Pagelança é outra coisa, tá, Urubatã? Pagelança é um trabalho que eu acho que se assimila mais na parte, parece mais parecido com o xamanismo, né? Que também a Umbanda absorve, tem uma raiz mais xamânica. Mas a pagelança é uma outra forma de trabalho. Enfim, como diz o Evandoí, ela é várias umbandas, várias vertentes, mas a umbanda é uma só, né? Então, de certa forma, umbanda é umbanda e não se discute isso. Nós somos todos um nessa grande banda. E é aí que a gente. Isso acontece por cada casa ter seu fundamento? Sim, tá? Porque assim, ó, na verdade não é nem fundamento, é ritos, tá? As casas têm os seus ritos. A Umbanda tem os seus princípios básicos. ah, a Umbanda tem seus princípios básicos aos quais a gente não deve fugir, né? Que, como a gente falou lá no início da live, mas ela é livre para que os rituais sejam feitos de acordo com o fundamento de cada casa, desde que ela não fuja. E ela tem uma sistemática bem legal aí que ela sempre, em qualquer casa que tu for, a Umbanda tem início, meio e fim, tá? E são muito parecidos, né? Não necessariamente xamanismo, o trabalho xamânico é diferente. Pode sim ter dentro dos trabalhos de Umbanda, sim, xamãs ali trabalhando dentro junto com a linha de caboclo, sim, mas não é propriamente dito um trabalho xamânico, né? Senão a gente teria que dar outros nomes então para os trabalhos indígenas, né, feitos dentro da Umbanda. E na verdade não é um trabalho indígena só, é a origem cabocla, né, do brasileiro, do cara lá da terra que trabalhava a nossa terra, que cuidava nossa terra, entendeu? Não é só o índio que se manifesta na linha de caboclos, né? Então tem muita coisa aí. O próprio manifestação de boiadeiro, eles são denominados caboclos de couro,
né? Então é bem abrangente esse tema aí, é um tema para outras lives aí, enfim. Se depois vocês quiserem deixar aí perguntas aí também inbox para mim, tá? Pra gente depois fazendo novos vídeos lá pro YouTube também, enfim, respondendo as perguntas, podem ficar à vontade. Vou dar uma lida aqui que também já tá quase na hora de encerrar, né? Hum, Hoje eu não faço mais sincretismo religioso, apenas uso ele para ensinar. Isso aí, Pai Ronaldo. Cada um faz da maneira que acha que a mensagem vai chegar mais fácil, né? Vai chegar mais fácil. Não importa como tu fala, o importante é a mensagem, né? A forma que tu age, a forma que tu tá ali, como tu te veste. Se a mensagem for positiva, é isso que importa. O que importa é a mensagem, não como ela está sendo feita, sendo dita, né? É isso que é bonito. Isso aí, Alex. Existem os fundamentos básicos da Umbanda, sim, né? E cada doutrina tem os seus fundamentos próprios, né? Boa noite, Henrique Martinez. Rafaela Kelly Alves, olá, boa noite. Eu não tô entendendo a conversa, tô perdendo alguma coisa aí. Enfim, mas nós estamos aí quase, já passamos dos 50 minutos e aí a proposta era que fosse meia hora, mas sabe que meia hora é impossível, né, pra gente fazer uma live. Não é brilhante, não é brilhantina, não. É creme de pentear. Eu só passo creme de pentear, eu não passo nada assim. Porque pra dar uma baixada na juba, que eu não cortei o cabelo, então tem que passar um cremezinho de pentear. Olha aí, ó. Capaz, pai Ronaldo, é bom, é bom. A nossa religião é feita de alegrias, momentos de descontração também. Dentro da gira mesmo, as nossas entidades, elas fazem com que a gente dê risadas, que a gente fique alegre, né? Então, não é problema nenhum. A gente tá aqui mesmo é para isso aí, para mostrar que nós somos irmãos e que um pode contar com o outro aí. E essas brincadeiras fazem parte, é isso aí mesmo, não tá estragando nada, tá deixando é mais alegre aí, mais legal aí, pra gente não dormir também, né? Ah, porque a gente acaba ouvindo o Maurício aí falando 50 quase uma hora aí, o Maurício falando as asneiras nele, falando né, toda hora, né? E aí a gente dá sono, então é bom que tem esses comentários aí pro povo acordar, né, na live aí. Ele começa, volta a prestar atenção aí no tema. Enfim, vamos lá. O Evandro diz assim: eu demorei para perceber essa variedade das umbandas. Acreditava que era preciso definir o certo e o errado. Hoje vejo diferente. É preciso entender e respeitar as diferenças e formas da umbanda. Evanduir, é isso que eu estava falando. Na verdade, não é só isso. É estudar, né, Evanduir? É querer conhecer mais, não se limitar a Umbanda dentro do nosso terreiro. Desculpa, né, que assim, ó, eu sei que talvez algum dirigente fique chateado, mas é que assim, ó, o médium fica bitolado dentro da sua doutrina, só que ele acha que aquilo ali é pura e verdadeiramente a Umbanda, quando a Umbanda é mais, né? Por exemplo, a questão do orixá. Se fala hoje muito no orixá na Umbanda. A Umbanda, ela não tinha lá na sua origem o orixá como nós temos essa concepção hoje de orixá. Aliás, não havia essa separação. Hoje você fala orixá, orixá é coisa de candomblé, orixá é de nação, não sei o que. Os caras querem brigar por causa de orixá, quando na verdade orixá não tem dono, né? E até orixá quem trouxe orixá para Umbanda foi o
Pai Antônio, Preto Velho Pai Antônio, que foi lá, num momento da sessão, saiu ali do ladinho e foi lá e buscar o Orixá Malê, né? Que foi a primeira manifestação de Orixá na Umbanda, foi o Orixá Malê. Ele trabalhava, era um orixá que trabalhava na força de Ogum, né? Então o conceito de orixá hoje também é muito mudado, né? A gente precisa entender também todos os conceitos de orixá, né? Todos, por que que eu digo todos? Ah, mas tem vários orixás. Não é questão de ter vários, é questão de onde ele está, onde que ele está embasado e fundamentado. Ah, orixá de nação de candomblé é um outro orixá. O na Umbanda, lá na origem, estou falando lá na origem, não hoje como a forma sistêmica é estudada como nós temos a Umbanda, orixá na Umbanda, lá na origem, o orixá era um título, tá? Por uma entidade, não é nem de entidade, estava acima das entidades por uma questão de, de, de elevação e de condição espiritual, estava praticamente como se fosse uma divindade, umas potestades, enfim. Aí era o orixá na Umbanda, mas era uma hierarquia, era um título. Ele estava acima dos líderes não de falanges, mas os líderes de legiões. É muito diferente do que a gente tem hoje, a crença de orixá. Era assim que se via o orixá naquela época na Umbanda. O que que mudou? Mudou a nossa visão, a nossa questão de ver as coisas, as energias, e aí acabamos adaptando também até o conhecimento do que era orixá, né? Para o candomblé é outra coisa, né? Orixá é outra coisa. Então, assim, ó, não é a mesma coisa orixá na Umbanda ou orixá no candomblé. Ah, sim, pode ter influência, sim, tem a influência do sagrado, mas são fundamentos, bases fundamentais espirituais distintas. Até porque Umbanda e candomblé não são a mesma coisa. A formação lá no astral, espiritual energética, no prana espiritual, é outra formação. A egrégora em que trabalha é outra egrégora, né? Então são distintas, então não pode ser a mesma coisa. Nomenclatura usada é para denominar cargos, é para denominar hierarquias, né? Funções, né? Então não quer dizer que quando eu falo orixá é a mesma coisa do orixá africano. Para nós, umbandista, sim, é uma divindade, é uma energia divina, sim, do sagrado, manifestação de Oxalá na natureza, sim, né? É uma energia natural, sim, mas orixá de Umbanda é orixá de Umbanda, entendeu? Essa coisa que a gente está esquecendo, a gente está perdendo, né? E aí, bom, não vou entrar no tema porque a gente vai acabar desviando aí demais, mas isso é um tema para outra live aí, outro vídeo, e aí a gente vai discorrer mais como com esse assunto aí, tá bom? Até porque eu falei, a proposta era a live ser curta, deixa eu ver aqui, nós já estamos então fechando 1 hora de live, então vou acabar encerrando aqui as participações, tá? Eu tô recebendo aqui, deixa eu só verificar. Então eu queria agradecer a participação de todos os irmãos que estiveram aqui. Estiveram aí, deixa eu dar uma lida aqui. Vamos ver se eu acho aqui quem. Elisângela Gomes, Jorge Abreu, Agnes, quem mais? Quem é? O Hilton, a Ládia também que compartilhou aí, Leandro José, Alexandre Miller, Henrique Martins, Everton Gabriel, o Flávio, a Yarinha, Urubatã, pai, pai Ronaldo Pereira, né, da tenda de Umbanda Zé Pilintra, Zé Pilintra aí no perfil do Facebook.
Alex Costa do canal Nossa Umbanda. Vai lá e curte lá o canal A Nossa Umbanda no, no YouTube, youtube.com/barra Nossa Umbanda. É isso aí, né, Alex? Deixa o link aí depois para os irmãos aí achar o canal Nossa Umbanda. Mas é bem fácil, o canal aí Nossa Umbanda no YouTube. Vai lá e se inscreve. Emerita Correia, Emerita de Oxóssi, uma das administradoras da página Umbandeiros, que me ajuda aí no trabalho, sempre trocando ideia e falando e ajudando sobre os assuntos voltados à nossa religião. Obrigado, Emerita, pela participação. Evandoiro Rosseto, a Andressa Pro, sempre aí também participativa no Facebook, lá tem a página. Nossa, é muito tema, é muito assunto, ela compartilha muitos assuntos aí que são pertinentes para nossa religião. Urubatã, eu já falei, né? Rafaela Kelly Alves tá sempre também apoiando o nosso trabalho. Não vou conseguir ler todo mundo aqui, gente. Perdi os nomes aqui. Mas enfim. Isso aí, isso aí. Agora, tenda de Umbanda, Pai Benedito de Aruanda, né? Depois, se quiser deixar o link da página aí também, Alex, fica à vontade, né? Uma conquista para nossa sagrada religião, né? Nossa querida Umbanda. Mais uma casa agora em prol da espiritualidade para trabalhar nas fileiras do bem, nas fileiras da Umbanda. A Emerita diz aqui, gente, boa noite a todos. Foi um prazer ter estado com vocês nessa noite. Um prazer todo nosso, Emerita. Obrigado pela participação. Eliane Oliveira também. Suede Oliveira também participou aí com a gente. Já falei a Rafaela, eu já falei. Vamos ver quem mais. Gente, eu não vou conseguir ler todos os nomes. Eu não quero que vocês fiquem chateados comigo, que eu não vou conseguir ler o nome de todos para me despedir aí. Mas eu acho que eu já comentei de todos, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez esse bate-papo. Na verdade, não era nenhum tema muito específico, era só para a gente falar um pouquinho da Umbanda, né? Nessa história, essa um pouquinho da Umbanda. E para a gente refrescar algumas questões aí, né, sobre Umbanda e discorrer um pouquinho. E coisas para a gente aprender tem sempre, então quando a gente se reúne com os irmãos, acaba surgindo bons assuntos, novos assuntos, para nós nos evoluirmos espiritualmente, né, e na nossa questão de conhecimento também. Umbanda é isso, Umbanda é estudo, é conhecimento, manifestação do espírito para prática da caridade. Enfim, estamos nos despedindo então. Obrigado então, Pai Ronaldo, Alex e Andressa, todos vocês aí que estão compartilhando aí. Deixa eu ver aqui quem mais aqui para mim não esquecer. Deixa eu ver quem mais. Bom, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, enfim, porque agora já perdi a lista. Mas é isso aí. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, axé, namastê, saravá para todos. Em breve esse vídeo vai para o YouTube também, em breve não, durante a semana, tá? Lembrando então que a Umbanda está completando então hoje 110 anos e vamos manter vivas essa chama do bem e da caridade dentro de nossos corações. Convido você então que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, curte, compartilha, youtube.com/umbandeiros, faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Meu fraterno saravá e obrigado pela participação de hoje.